Tzedaquiel. Talvez você nunca tenha escutado esse nome, o nome desse anjo, Tzedaquiel. Esse anjo é o único anjo que dentro da Kabbalah nós podemos criar. Nós podemos criar. Sempre lembrando que existem várias linhas de Kabbalah, várias linhas de judaísmo, e nem todas vão concordar com isso. Mas eu gosto muito desse valor, porque o que é um anjo criado? Então você vai lá nos livros da Mônica Bonfiglio, maravilhosos, anjos cabalísticos, tem o anjo do teu aniversário, o anjo do teu dia, que é algo incrível de você estar usando. Eu ensino muito, você sabe disso, essas letras para a gente evocar os anjos do nosso mapa astral. Então você tem o que está faltando no mapa, um elemento, você pode trabalhar isso com elementos da natureza ou com anjos. O anjo do fogo, da terra, do ar e da água. Mas esses anjos já existem. Então, quando a gente fala de tronos, principatos, querubins, serafins, melahurins, como se diz em hebraico, esses seres, essas dimensões já existem. Dentro da Kabbalah elas têm energias mais, por vezes lembram energias masculinas. Na Índia são energias femininas, os anjos. São todas femininas. Devi, Sarasvati, Lakshmi, Durga, todas. E aí o que acontece? Como criar um anjo, Otávio? Então vamos estudar isso com calma. Quando você tem um pensamento de amor para alguém, você vai fazer um reiki à distância para alguém. Você está criando, na Índia nós chamamos de Kama Deva. Kama é um corpo astral. Um corpo astral. E Deva é um corpo divino. A palavra divino vem de Deva. Na Índia, Deva representa anjos. Então você cria um Kama Deva. Quando você fofoca, por exemplo, tanto que nos Salmos existe uma condenação, não lembro exatamente qual salmo, mas eu também não gosto de ficar capítulo tal, versículo tal. Para mim, quando alguém fala isso, tira completamente a poesia de tudo isso. A poesia. Reza o Pai Nosso, que está no capítulo tal, versículo tal. Nossa, isso para mim é muito cansativo, muito egóico, muito egóico. Mas enfim, é uma opinião pessoal. Então, Jesus não ficava, tá, capítulo tal, versículo tal, capítulo tal, versículo tal. Eu acho isso meio, me perdoe o termo, meio babaca. Eu sou formado em teologia, fiz a formação mesmo, sou bacharel em teologia, porque eu não sou padre, mas não tenho essa preocupação de ficar falando capítulo, versículo. Mas se isso toca teu coração, me perdoe. Quando nós falamos num dos salmos, está escrito assim, que Deus corte a língua do fofoqueiro, que o divino corte a língua do fofoqueiro. A fofoca, ela é proibida em várias passagens. Então, quando você vê um programa de fofoca, gente fazendo fofoca, astrólogos que usam astrologia para fazer fofoca, tudo isso é absolutamente proibido. No budismo nem se fala, a gente fala a palavra correta, não fofocar, não falar mal do outro, porque isso se chama, você cria um kama rupa, que é um padrão de energia negativa. Kama é um corpo, rupa é negativo, é perverso. Você é um ser de baixo astral, que chama Gehinam. Depois eu vou falar disso mais para frente. E paraíso é Gan Eden, Gehinam é o inferno dentro da Kabbalah. Alguns dos nomes são esses. Então, quando você é justo, quando você é justa, quando você fala palavras amorosas, você cria esse Kama Deva. Tzedakah quer dizer justiça. El é divina. Então, Gabriel, Rafael, Mabel, Uriel. Rafael é o anjo da cura. Gavriel, em hebraico se fala Gavriel. No hebraico, uma das escolas, né, mais tradicional. Então, você vai trabalhar com toda palavra amorosa, você cria um anjo de amor. E se essa palavra for amorosa e justa, você cria um Tzedaquiel. Então eu vou falar uma coisa aqui que é meio polêmica. Por exemplo, eu tomo passe às terças-feiras aqui no Guarujá.
Eu amo o Espiritismo, Kardec, mas dentro da Kabbalah eles pensam um pouco diferente, não há nenhum problema, porque os dois valores são incríveis. No Espiritismo, o valor principal é a caridade, só a caridade vai te salvar, como se fala. Porque as tradições cristãs, ou que são inspiradas no cristianismo, não em Cristo, no cristianismo, ou a judaica, ou a islamita, tem essa ideia de salvação. Outras tradições não têm isso. Mas a caridade, tão importante a caridade, mas na Kabbalah e no judaísmo é mais importante que a caridade a justiça, Tzedakiel, Tzedaká. E às vezes faz sentido, porque tem muitos líderes mundiais que vivem fazendo caridade, mas são pessoas injustas, perversas, são por vezes Gehinam encarnados, demônios encarnados em corpos humanos. As pessoas que fazem guerra, confusão, às vezes não são almas humanas. A gente fala no budismo que elas têm a natureza de Buda, a natureza da iluminação coberta. Elas nunca vão ser pessoas boas porque já são almas realmente que vêm de Gehinam. Podemos chamar de Dibuk, de Shedim, esses nomes são horrorosos. Eu vou falar deles mais para frente, são os encostos, os miasmas, essas coisas. Então, você pode fazer muita caridade e ser uma pessoa ruim, injusta, perversa. Tem pessoas que roubam muito e fazem caridades depois. É até um jeito de falar, eu sou bom, e fingir que você está sendo bom. Mas você é uma pessoa corrupta. Então, na tradição da Kabbalah, nós temos que ser justos. A justiça é mais importante que a caridade. Para mim, os dois são importantes, tá bom? Os dois são importantes. E quando você faz, por exemplo, doações de coração, uau, isso é justiça. Quando você reparte o pão, isso é justiça. Quando você dá água a quem tem sede, pão a quem tem fome, isso é justiça. Existem pessoas que proíbem os outros de dar comida para os outros. Existem pessoas que cobram conta d'água, por exemplo, que vendem água. Agora, aqui onde eu moro, no Guarujá, antigamente, quando eu vim morar, uma garrafa d'água era desse tamanho. Agora vai diminuindo para você. E vai ficando cada vez mais caro uma água. E vai diminuindo. Então, você não segue Yoshua, Ben Pandira, nem a Kabbalah, nem nada disso. Porque dai água a quem tem sede. Então, seja uma pessoa justa. E seja uma pessoa amorosa também. Quando você é uma pessoa amorosa isso chama, até anotei aqui, Shavot, é assim que se pronuncia, creio que é Shavot, que é o Savvot, que é amar ao próximo, ama o próximo. Quando você ama o próximo, você cria um anjo de amor, um anjo de justiça. Então, se eu faço uma oração com amor, eu estou criando um Kamadeva. Se eu sou justo na minha vida, eu estou criando Kamadevas. Se eu faço uma aplicação de reiki, de cura em alguém, eu estou criando um anjo de amor e um anjo de justiça. Sabe, essas pessoas que entregam sopa à noite, essas pessoas que ajudam o próximo, essas pessoas que em vez de ficar falando um monte de coisa de Kabbalah e fala, tem essas ações de servir, essas pessoas criam esses Shavivot, que são os anjos do amor ao próximo, e melhoram também o chamado mitzvot. Mitzvot é fazer o bem. Fazer o bem. Fazer o bem é o valor mais importante, seja na visão de mestre Yoshua Ben Pandira, Jesus, seja na visão do cristianismo de verdade, das pessoas que seguem realmente Cristo, tem muito poucas hoje no mundo, que é sair por aí curando, sair por aí impondo as mãos. Eu tenho até uma formação que eu trabalho muito com as curas de Jesus, que é o Curadores Energéticos, ele tem vários nomes, que é uma formação que envolve vários cursos, Curadores Energéticos, Naturopatia Vibracional, Xamanismo, e eu chamo esse curso de jardineiro e jardineira de Deus, porque quando você faz a tua mitzvah, que é sair por aí curando, pondo as mãos, pensando em amor, falando palavras gentis, você está criando, você está fazendo o bem, fazendo o bem. Eu vou até contar uma história que eu vou repetir em vários momentos aqui. Um dia um sujeito chegou para um rabino e perguntou: Rabino, me explica a Bíblia inteira enquanto eu estou
Em 5 minutos, a Bíblia inteira. Eu quero o texto em aramaico, hebraico, em grego, que é o Novo Testamento, uma parte. O rabino falou a Bíblia inteira, a Bíblia inteira. Porque o cara estava testando o rabino, né? Você não vai conseguir explicar, rabino. E dizem que o nome desse rabino era Baal Shem Tov. Israel Ben Eliezer era o nome, Baal Shem Tov era o apelido dele, que era o mestre do bom nome, Baal Shem Tov, que ele só falava palavras amorosas. E o rabino falou a Bíblia inteira é ama o próximo, reza, ajuda os outros e seja uma pessoa justa. E o resto, rabino, e o resto? E o rabino fala, o resto é comentário. O resto é comentário. Seja uma pessoa boa, ame o próximo, faça o bem, seja uma pessoa justa. Esse livro de 1000 páginas ensina isso. E o resto? O resto está comentando isso. Comentando. Então, isso se chama mitzvah, que é fazer o bem. Ou shavivot, que é ama o próximo. Ou tzedakiel, quando você é uma pessoa justa, você cria um anjo de justiça. Inclusive em Jerusalém tem o túmulo dos justos, que são pessoas que foram consideradas justas, e as pessoas vão lá e colocam a mão nesse túmulo para pegar a energia. Ou colocam uma pedrinha no túmulo dos justos. Se você assistir Lista de Schindler, e esqueci o primeiro nome dele, Schindler, ele salvou centenas de pessoas, talvez até milhares, e essas gerações foram. E então, quando vão visitar o túmulo de Schindler, eles põem uma pedrinha para dizer, olha, eu estive aqui, acredita-se na Kabbalah que em outros mundos as pessoas estão vendo quem foi lá colocar a pedrinha, mas não é para ficar visitando o túmulo dos outros o tempo inteiro, tá? Um dia eu falo isso para você. Mas para pegar um pouco da energia das pessoas justas, ok? Então, põe em prática tudo isso.